E aí, gente, como é que vocês estão? Então, hoje a gente está indo pro 13º vídeo dessa série, né, que é Analisando o Liberaba, que faz parte dessa hashtag chamada Fique em Casa, que é pra galera que tá quarentenando. Vocês já devem estar situados o que tá rolando, né? Então, mas antes de poder começar esse vídeo, eu preciso dar alguns recadinhos. Pra quem não sabe, eu dou instruções mágicas e também instruo o tarô. E pra galera também que tá afim de conhecer o meu trabalho, mas não tá afim de aprender exatamente sobre, pode entrar em contato comigo pelo ocausdesempre@gmail.com para agendar uma consulta e conhecer meu trabalho. Eu faço atendimento de tarô somado ao alinhamento energético, que é uma técnica de alinhamento energético que eu faço utilizando as próprias cartas do baralho. Então, vocês podem entrar em contato comigo tanto para as instruções quanto para as consultas através do ocausdesempre@gmail.com. E também não se esqueçam que no meu Instagram, todo domingo eu tô lançando uma série de vídeos sobre os 22 arcanos maiores. O nome dela é Explicando os 22 arcanos maiores. Não tem como ser mais explícito. E aí a gente já tem lá no IGTV os vídeos sobre o louco e sobre o mago. Tudo usando o tarot de Tote do deck, né, do Crowley. Nesse vídeo agora, eu vou falar sobre ainda a terceira parte do livro, né, que é o Magic em Teoria e Prática, que é uma das partes mais extensas. As duas últimas partes do Liberaba são as maiores que tem, que é Magic em Teoria e Prática e Telema, a lei. Sendo que vocês vão perceber essa explanação da Telema dentro do Liberaba em praticamente todo o livro, exceto no primeiro, né, na primeira parte, que é o misticismo, que é quando ele fala sobre o treinamento mágico, que ele vai pegar, vai falar sobre Niyama e Yama. É, mas ainda assim, quando vocês verem a parte que ele fala sobre mantra yoga, vocês vão ver que lá tem, né, o mantra Akadua, que é um mantra diretamente utilizado dentro da prática da Telema em si. Porque, inclusive, é um mantra cantado, se não me engano, dentro da missa gnóstica do Liber 15. Agora eu não me recordo diretamente se na missa tem o Akaduá, mas eu acredito que tenha sim. Nas que eu fui foram cantadas. Nessa parte agora, a gente vai falar sobre a preparação do templo e sobre a organização dos instrumentos mágicos e das armas mágicas no ritual. Essa parte é muito importante porque a gente acaba pensando que somente o pensamento místico sobre a análise esotérica de tudo que é feito é que vai fazer valer a pena todo o ritual. Mas se você está fazendo um ritual que tem toda uma exploração física do trabalho, é interessante pra caralho que você se lembre que você tem que ter esse cuidado todo para poder respeitar a narrativa. Porque nada mais a magia em si, uma coisa que eu sempre vou repetir é que magia é a manipulação através da comunicação. E para isso você precisa dominar a linguagem. É por isso que, muito antes de você saber tudo isso aqui, você precisa dominar o sentimento da magia. Porque antes mesmo de você escrever, você já falava. Então você já se comunicava antes de conhecer a gramática. Porque o objetivo é comunicar. Você comunicando, você já altera as coisas. Porque é como num diálogo, né? Você emite a informação sempre para algum receptor, seja ele qual for. E se você entende que tudo vibra, quando você emite a informação, quando você emite, né, a comunicação em si, o que você faz é escolher um objeto ou algo, né, seja vivo ou não, para que ele vibre em concordância ou discordância com aquilo que você está falando para alcançar certo objetivo. Então, quando você intenciona num ritual, o que você está fazendo é enviando uma informação, esperando que quando essa informação alcance o receptor, ele compreenda. Esse é o principal. Deve haver uma compreensão. Mas também tudo em sentido figurado, não estou falando que tudo tem sua inteligência. Tá? Até porque, de certa forma, tudo tem uma inteligência, mas nem toda inteligência é viva. Tudo, às vezes, é somente o eco de Yorrevorre ou de Alhin. Se você viu meus outros vídeos, você sabe do que eu tô falando, caralho. Isso mesmo, do Tetragramaton. Na preparação do templo, é importante que vocês tenham sempre a consciência de que a preparação do templo e a organização das armas mágicas, elas fazem parte de um respeito completo à narrativa. Então, por exemplo, se você compreende que a espada, ela é a razão e o cálice, por exemplo, ele é um objeto de recepção daquilo que é divino, como o próprio Santo Graal ou o cálice de Babalon, que por um acaso são o mesmo. Fala nisso, peraí. Aqui.
Vou mostrar para vocês algumas cartas no baralho que tem o próprio cálice. Aqui, ó, a carta do tesão, que é a antiga carta da força, na mão de Babalon, o cálice sempre cheio, que por sinal a gente também pode dizer que aqui em cima é Iblis. Eu gosto de dizer que é Iblis, se você não gosta o problema é seu, mas para mim isso aqui é Iblis. A gente tem o cálice aqui no próprio mago. A gente tem o cálice aqui na carta dos amantes. A gente tem o cálice aqui na carta da arte. A gente tem o cálice aqui também na carta do louco, lá em cima. A gente tem o cálice aqui na mão do sagrado anjo guardião, na carruagem, e aí o cálice dele tá meio vazio. Na verdade está completamente vazio, não tem como você virar um cálice assim sem que ele entorne. E a gente também tem o cálice aqui, que é diferente desse cálice aqui. E aí, se vocês repararem, por exemplo, nas cenas que são reproduzidas no baralho, são completamente intencionais todas as posições de cada uma das taças. Não só das taças, mas de todos os ornamentos que fazem parte ali. Então, é muito importante que você leve em consideração que a simbologia de cada coisa e a ordem de cada coisa merece a sua atenção, merece o seu respeito. E, por exemplo, se você usa um pincel, você sabe muito bem que o pincel, quando ele apoia, se você usa um pincel num ritual e você vai fazer uma pintura, você sabe muito bem que quando você afunda o pincel na água, ele tem uma simbologia diferente de quando você afunda o pincel na tinta. Quando você toca o pincel com tinta na tela, ela representa outra coisa. Cada uma das partes do ritual, ela vai tendo que obedecer a uma certa movimentação de acordo com a utilização daquele objeto. Você não segura uma espada pela lâmina e aponta ela para o daimon. Você segura a espada pelo cabo, e você aponta ela para o daimon, porque uma parte é de quem opera e outra parte é de quem se submete. A movimentação dentro do círculo mágico, ela nunca é reta. Ela só é reta quando obedece o tal. Quando dentro do círculo mágico se obedece o tal, aí sim. Mas até lá, não. Então é importante também que a gente entenda toda a movimentação, a vestimenta do robe, a forma como se veste o robe, o local onde se põe as sinaletas e tudo mais é muito importante. Então respeitem a movimentação das coisas, tá? Agora, passando adiante, a gente tem a parte que fala sobre o silêncio e os nomes bárbaros. Tanto o silêncio quanto os nomes bárbaros, eles falam sobre a importância do calar-se não só na prática mágica, mas quanto calar-se na prática objetivamente ritualística. Porque os momentos de silêncio, na verdade, eles podem representar luto, eles podem representar um momento de observação. E além de um momento de observação, o silêncio ele também pode representar a própria contemplação. O silêncio também representa a contemplação. Por isso que até mesmo no Zazen você encontra o silêncio perpétuo dentro dos trabalhos. Agora, os nomes bárbaros em si, eles não só falam sobre uma parte que a gente tem aqui ó, no Renascer da Magia, mas nos nomes bárbaros a gente encontra muito um trabalho quase que da esteganografia do Tritêmios, porque o Tritêmios, quando criou a esteganografia, ele criou um método de linguagem para conseguir expressar ao máximo dentro daquelas palavras e sílabas formadas, né, dentro daquele código, formas de se alcançar a inteligência das coisas. Então, quando a gente trabalha com nomes bárbaros, a gente trabalha também com o que o Kenneth Grant fala no Aleister Crowley Deus Oculto, se não me engano, esse eu não tenho, que é a parte que fala das palavras de obsessão, ou dos espíritos de obsessão das palavras, porque toda palavra é viva. Se cada palavra comunica, vocês podem ter certeza que ela em si é viva. Então é nessa parte que ele fala isso. Então, na verdade é isso assim, porque como no comecinho eu já expressei que existe esse rolê todo, né, da magia ser comunicação, não tem como ser mais objetivo que isso falando sobre a parte das invocações também e tudo mais, sabe?
Agora, a parte dos gestos, ela, na verdade, assim, se você estudou asana lá no comecinho, tanto dos meus vídeos quanto no primeiro capítulo do Liberaba, você entende o motivo dos gestos. Porque associado a um processo de respiração contínuo ou desregulado, mais forte, mais fraco, os gestos também alteram não só a configuração da sua respiração, mas a tensão sobre o seu corpo, e não só a tensão sobre o seu corpo, mas através do dhyana e do dharana, na verdade através do dhyana, acredito que seja do dhyana, né, que é o retirar de um suco daquela imagem. A partir desse processo você consegue retirar informações daquele gesto. Então você soma aos objetos os gestos e você complementa essa informação. E aí quando você domina toda essa parte de comunicação do ritual, significa que você já dominou a linguagem e que você não só domina o falar para se expressar intuitivamente, como você também domina a gramática. E aí você já vai saber que antes de P e B vem M. Você já vai saber o momento de usar a vírgula. Você já vai entender que, por exemplo, o banimento no começo e no final é como a letra maiúscula e o ponto final de uma frase. Então, é isso. Por hoje é só. Muito obrigado pela atenção de vocês. Não se esqueçam de dar o like, de fazer seus comentários e também de compartilhar. E também quem não se inscreveu, se inscreva aqui, por favor, e clique no sininho. E qualquer coisinha, mande e-mail para nós, o causdesempre@gmail.com. Eu sou Vitor Vieira, esse é o canal Caus de Sempre. Fiquem com Deus e cuidado com ele.